Antes de mais, bem-vindo a todos. O meu nome é Rita, estou aqui hoje com a minha colega Vanessa Ramos e fazemos aqui parte da empresa Plateform. Espero que já tenham tido a oportunidade de visitar o nosso stand, de ver aqui as nossas vagas e que também se tenham candidatado, que também é aqui esse o nosso objetivo. O que eu vos posso dizer relativamente aqui à Plateform, somos um grupo com cerca de 25, 26 anos de história no mercado português, 100% direcionado à restauração. Começámos aqui com marcas de shopping, dou aqui alguns exemplos, Vitaminas, Capri, Walk to Walk, certamente muitos já foram clientes, já conhecem, e agora temos estado aqui mais direcionados a restaurantes de rua. Quando eu falo em restaurantes de rua, falo aqui de fine dining e de casual dining. Dou aqui alguns exemplos. Honest Greens, direcionado a comida saudável, Coyotaco, direcionado a um conceito mexicano, Pizzaria 00, conceito italiano. Estamos neste momento aqui com a abertura de um restaurante Rocco, que fica aqui num hotel Ivans Insignia Marriott, e temos também aqui uma parceria com o chefe Henrique Sá Pessoa. Somos detentores do restaurante Alma, que é aqui a estrelinha do grupo com estrela Michelin. Faço aqui esta introdução para que todos percebam que temos aqui restaurantes em que podemos acolher pessoas com menos experiência, à procura de um part-time para conciliar os estudos, e temos aqui restaurantes que carecem de mais experiência na área da restauração, nomeadamente os restaurantes de fine dining, ok? E para pessoas mais direcionadas a carreira na área da restauração. Relativamente ao tema que nós trazemos aqui, tenho uma entrevista de emprego. E agora? Nós queremos aqui colocar-nos do lado do candidato. Eu sei, enquanto recrutadora, e a Vanessa também, o que é que nós esperamos. Mas e será que o candidato sabe o que é que nós esperamos dele? Muitas vezes, não. Nós temos aqui, numa fase de entrevista, quando nos contactam para agendar uma entrevista, temos aqui 3 fases. Temos o antes, o durante a entrevista e o depois da entrevista. Quando eu ou a Vanessa contactamos alguém a agendar uma entrevista, um candidato, o que é que o candidato deve fazer? Vanessa, queres-me ajudar aqui a descobrir? Só ligar aqui o meu micro, penso que já todos me devem estar a ouvir. Vamos falar então aqui um bocadinho sobre o que é que o candidato deveria aqui fazer antes realmente dessa entrevista. Uma das coisas que nós fazemos sempre no início de cada entrevista, e a Rita acabou de fazer também no início desta conversa convosco, foi explicar aqui um bocadinho o que é a nossa empresa. Ou seja, é uma das primeiras questões que nós colocamos a um candidato, é de facto se ele sabe alguma coisa sobre a empresa. E por essa mesma razão é algo que deve ter sido feito antes pelo candidato, aqui uma pesquisa, uma procura também sobre a função em que se está a candidatar, sobre a empresa em que se está a candidatar, porque é algo que de certeza absoluta vai ser sempre falado em entrevista connosco. Um segundo ponto que é muito importante é realmente o candidato verificar aqui sempre onde é que vai ser o local da entrevista, aqui com alguma antecedência. O que é que acontece quando nós fazemos às vezes aqui um bocadinho em cima do joelho, acabamos por chegar atrasados e deixamos aqui uma má imagem também para a pessoa que nos vai fazer a entrevista. Por isso é importante que aqui, antes da entrevista, percebemos realmente onde é que é a localização da empresa onde vamos, onde é que fica o escritório neste caso, não é? Então, onde nós estamos a fazer as nossas entrevistas, ou o restaurante, se for em caso de restaurante, e tentar perceber o tempo que vamos demorar a nível de transportes até a chegar ao local, para evitar aqui, de facto, esses atrasos nos primeiros dias. Queres falar um bocadinho agora, Rita, sobre os outros pontos? Temos aqui mais alguns pontos que são importantes. A forma de vestir. Atenção, nós aqui, o nosso grupo é muito direcionado ao atendimento ao cliente. Estamos muito expostos visualmente. O mesmo não acontece, por exemplo, num contexto de call center. Nós, por exemplo, temos aqui o Rocco, é um conceito de fine dining. Quem vem a uma entrevista para este tipo de conceito, nós procuramos alguém que tenha, diria, um maior brilho na imagem, que seja mais adequado ao conceito de fine dining. Como é que eu vos hei de dizer? Vestir-se de forma mais formal. Não digo de gravata, mas talvez um polo, ok? Mas não vir de t-shirt, por exemplo. Não faz sentido para o conceito. Temos outros conceitos, por exemplo, o Honest Greens, que é um conceito mais descontraído, tanto a nível de fardamento, como a nível de ambiente no restaurante. Daí não existe a necessidade deste vestir tão formal. Pode vir de t-shirt, poderá vir de calções, mas quando eu falo aqui de calções, até ao joelho. Já me aconteceu ter algumas pessoas para a entrevista que o vestido era uma mini saia. Não faz muito sentido em contexto de entrevista. Isto para não dizer que não faz sentido de todo
neste contexto. Volto a reforçar, neste contexto, pois aqui a função é muito exposta ao atendimento ao cliente e nós acabamos por valorizar a entrevista, tanto para conceitos mais casual como para conceitos de fine dining. Posteriormente aqui, a termos pesquisado a empresa, planear chegar com antecedência, vestirmos de forma adequada, também é importante pensarmos sobre as perguntas. Quais as curiosidades que nós temos sobre a empresa? Quais as curiosidades que nós temos sobre a função? Ou a dimensão da equipa, ou como é que são geridos os horários, como é que é constituída a direção, a história da empresa, curiosidades. Isto revela um interesse da parte do candidato sobre a empresa. E para nós, recrutador, é importante sentirmos que os candidatos se preocupam connosco, que têm curiosidades sobre nós, que já experimentaram os conceitos ou gostariam de experimentar. Isto são aqueles pontos que nós valorizamos no antes da entrevista. Pesquisar a empresa, o chegar com alguma antecedência, vestir-se de forma adequada e preparar-se para fazer perguntas sobre a empresa ou sobre a função. Agora passamos para o durante a entrevista. E o que é importante durante a entrevista, Vanessa? Fala-nos um pouco. Durante a entrevista, será aqui muito importante vocês manterem contacto visual também connosco. Muitas das vezes existem candidatos que acabam por estar em entrevista connosco e estão a olhar para o outro lado, a olhar para o que se passa fora da nossa sala também de entrevistas, e é importante nós realmente percebermos que a pessoa está a olhar para nós, que está a tomar atenção ao que estamos a dizer, que está interessada na nossa conversa, e acho que é realmente um ponto muito importante manter aqui o contacto visual entre, neste caso, o entrevistador e a pessoa que está a ser entrevistada. Um outro ponto aqui que é muito importante é o candidato não se distrair com objetos, ou seja, quando falo de objetos, às vezes o telemóvel, já me aconteceu estarmos em entrevista e atenderem o telemóvel durante a entrevista ou responderem a uma mensagem, ou entretanto vou ver só aqui uma coisa e pegam no telemóvel. Quando falo do telemóvel, falo também, por exemplo, de unhas de gel, no caso das meninas, já me aconteceu estarem a brincar ali com uma unha de gel que partiu. Ou seja, isto não é realmente algo que seja importante para durante a entrevista, é algo que podemos guardar para mais tarde. No momento que estamos em entrevista, devemos realmente dar o máximo da nossa parte ao entrevistador, não é? Para mantermos aqui uma boa imagem também, por isso é muito importante não se distraírem aqui com os objetos que não são necessários no momento da entrevista. Neste momento o que importa é mesmo aqui o entrevistador e a pessoa que está aqui a ser entrevistada. Um outro ponto que nós temos aqui como importante é a linguagem corporal. É importante que a pessoa não esteja deitada na cadeira ou demasiado deitada em cima da mesa, como às vezes acontece. É importante que a pessoa não tenha que estar aqui num estilo tão formal assim, não é? Mas também não pode estar num estilo tão descontraído, ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio e temos realmente que manter aqui uma imagem cuidada também perante o entrevistador. Queres falar um pouco, Rita? Aqui, relativamente à linguagem corporal, é muito importante também como a linguagem verbal. Eu hoje dou um exemplo. Tive em entrevista uma rapariga à procura do seu primeiro emprego e todas as perguntas que eu lhe fazia, ela respondia-me "Ya". Mas a questão não era só a resposta "Ya", era a resposta "Ya". Não gostei. Não gostei e em contexto de entrevista não faz sentido. Não mostra aqui abertura a conhecer a empresa, disponibilidade e que realmente procura e que está motivada para a função. Nós procuramos pessoas motivadas para a função. Nós queremos aqui colaboradores que tenham compromisso connosco, que fiquem connosco e possam evoluir connosco. Tanto a partir do primeiro emprego, ok? Podem começar connosco como o primeiro emprego e acabar no futuro numa função de chefia connosco, como alguém que já tem aqui, diria, outro know-how sobre a função, ok? Daí valorizamos muito aqui a linguagem, quer corporal, quer a linguagem verbal. Outro ponto são as respostas confusas e divagar sobre o tema. Nós, muitas vezes, fazemos aqui perguntas diretas aos nossos candidatos, que pedimos, por favor, que explorem um pouco a sua experiência profissional ou que destaquem aqui a experiência que foi mais significativa no percurso. Muitas vezes respondem-nos, já fui empregado de mesa, já fiz alguns embalamentos e pronto, agora quero um trabalho. Nós, quando pedimos para nos explicarem o seu percurso profissional, nós gostamos que o candidato esmiúce. E daí também já está aqui um trabalho prévio. O candidato sabe, para aquela função nós valorizamos determinados pontos e é importante que o candidato, se teve esses pontos no seu currículo, se teve esses pontos na sua experiência profissional, os reforce. Ok? Temos aqui outro ponto também muito importante. Peço desculpa. Falar negativamente sobre os empregadores. Temos muitos candidatos que chegam até nós, que sempre que se referem a uma experiência profissional,
E nós perguntamos então porque é que esta experiência terminou, porque é que não houve aqui continuidade. Acabam por nos dizer, o chefe não me deixava fazer os horários que eu gosto de fazer, o chefe tratava-me mal, a empresa é muito mal para trabalhar, repartidos nem pensar, não gostei, fazia muitas horas, a chefia era muito má, não queria voltar a trabalhar nesta empresa. E nós perguntamos, e sobre esta empresa? E temos exatamente a mesma resposta. Isto não é uma resposta adequada, ok? Nós gostamos de perceber efetivamente porque é que o colaborador saiu, não o que é que o colaborador achou de negativo na empresa onde esteve. Queremos aqui talvez que o colaborador faça uma introspeção, perceber porque é que não continuou, ou simplesmente porque encontrou aqui uma opção melhor. E muitas vezes esta é aqui a bengala mais utilizada. Eu saí porque tive uma proposta melhor. E pronto, aqui não compromete nem a outra empresa com quem trabalhou, e para nós é uma resposta que nos deixa mais confiantes relativamente ao perfil. Por último ponto, durante a entrevista, alguns candidatos mentem-nos sobre o CV. Se forem reparar e se forem ver alguns CVs, aparece, por exemplo, do ano 2021 ao ano 2022. Se nós formos olhar só para estas datas, quer dizer que o colaborador teve um ano naquela empresa. Quando nós perguntamos ao candidato quanto tempo teve na empresa, acaba por nos dizer que tive 2 meses, ou seja, dezembro de 2021 e janeiro de 2022. O currículo não reflete realmente o tempo de experiência que o candidato teve no local de trabalho. Isto acaba por ser mentir no CV, o que não faz sentido para nós. Resumidamente, então, durante uma entrevista devemos ter em conta o contacto visual entre o candidato e quem nos está a entrevistar, não nos distrairmos com objetos desnecessários, nomeadamente o telemóvel, as unhas de gel, o cabelo, como a minha colega acabou de referir, a linguagem corporal e a linguagem verbal, as respostas, nem divagar, nem dar respostas muito confusas, é normal. Muitas vezes vamos para as entrevistas nervosos. Eu e a Vanessa, neste momento, também estamos nervosas. É normal quando temos aqui uma exposição. Mas faz parte, o entrevistador sabe que nós, candidatos, temos este medo. Faz parte. Mas temos que descontrair e dar o melhor de nós. E se dissermos a verdade, não mentimos no CV, mantemos este contacto visual, criamos empatia com o entrevistador. E muitas vezes isso é muito mais importante que toda a experiência que tivemos. Depois de todo este processo, o que é que nós devemos ter em conta, Vanessa? Então, aqui depois de termos a entrevista que tanto aguardámos e nos preparámos, não é? Devemos manter aqui algum contacto com o entrevistador. É importante também que ao fim da entrevista questionem como é que vai ser o processo, quando é que vão ter aqui uma resposta, se existe aqui alguma previsão. Posso dar um exemplo, nós tivemos, neste caso ainda estamos em processo de recrutamento aqui para a nossa sede também, para o nosso escritório, para algum dos nossos departamentos, e no final dessas entrevistas as pessoas têm-me questionado, e muito bem, se nós temos aqui previsão de quando é que vamos ter uma resposta, ou seja, é importante para nós, entrevistador, também sentir que existe esse interesse, não é, por parte do candidato, e é importante também para o candidato saber quando poderá aqui aguardar realmente por uma resposta. Ou seja, é muito importante que vocês, no final da entrevista, mostrem esse interesse, em dizer que realmente ficaram interessados na vaga, e que pretendem aqui saber quando é que verão ter aqui uma resposta, se for uma resposta negativa ou positiva, como é que será dada essa resposta. Nós, por exemplo, aqui continuamos sempre a fazer um contacto com o colaborador, seja a pessoa validada ou não para a função, nós damos sempre aqui um feedback, ou seja, conseguimos aqui no final da entrevista dizer, ok, vamos demorar cerca de uma semana ou 2 semanas a dar aqui uma resposta, ainda estamos numa primeira fase de entrevistas, ou se já estamos nas últimas entrevistas, se vai existir aqui um outro processo, por exemplo, durante o recrutamento, às vezes não é feita apenas uma entrevista, podem ser feitas 2, seja importante da vossa parte que mostrem realmente esse interesse e que mantenham esse contacto também connosco. Uma segunda parte aqui que é importante após a entrevista é fazerem um balanço, ou seja, é muito importante que o candidato tenha aqui no final da entrevista um momento de reflexão também e perceba as questões que foram colocadas, a forma como respondeu, as funções que foram ditas aqui por nós, que será nesta função também, se realmente acho que vai ter aqui ou não também possibilidade de ser a pessoa validada para esta função. Ou seja, isto é muito importante também aqui. É importante que vocês façam uma reflexão, fazer um balanço de como foi a entrevista, o que é que acharam dessa entrevista, o que é que acharam da empresa ou do restaurante, neste caso, que é o que estamos a falar maioritariamente,
se realmente é o sítio que acham que vão gostar de trabalhar, se caracterizam ou não também, se identificam com o conceito para onde vão trabalhar. Nós temos pessoas, por exemplo, que se calhar adorariam trabalhar numa pizzaria como nós temos na 00, mas se calhar há outras que preferiam trabalhar num regime mais de fine dining, por exemplo, no Alma do chefe do Henrique Sá Pessoa. Ou seja, nós temos aqui conceitos muito diferentes dentro do grupo e, como é óbvio, as pessoas são todas muito diferentes. Ou seja, é importante também que, quando sairmos da entrevista, também para nos sentirmos bem, percebamos que realmente se faz ou não sentido aquela função para nós e fazer esse mesmo balanço. O outro ponto, que é aqui o último, se calhar vou deixar aqui para a Rita falar um bocadinho melhor convosco. Até já. Acho muito importante agradecer, quer o feedback seja positivo ou negativo. Se o feedback for positivo e não procedermos aqui para uma admissão, é importante continuarmos a manter aqui o contacto. Hoje não há uma oportunidade, no futuro pode haver uma oportunidade. E se, quanto candidatos se forem mantendo presentes, nós valorizamos e também é importante para vocês, enquanto candidatos, pode vir aqui a surgir uma oportunidade da qual não estavam à espera. Se o feedback for negativo, acho que também devem sempre tentar perceber porquê. Porque é que o feedback foi negativo, o que é que o meu perfil não encaixa aqui na função. Ou muitas vezes poderia encaixar, não fazem aqui um match perfeito e houve outros candidatos nos quais valorizamos outro potencial, ok? É muito importante, então, depois, manter o contacto com o entrevistador, fazer um balanço da entrevista, agradecer o feedback, quer seja positivo ou negativo. Nós valorizamos todas estas questões, ok? Eu tinha aqui uma participante a dizer-me que não me estava a conseguir ouvir bem. Susana, disse que tinha alguns problemas com o som, por vezes deixam-nos ouvir. Já nos consegue ouvir bem, Susana? Já ouve melhor, Susana? Pronto, talvez aqui a Susana, entretanto, tenha saído. Ok, Susana, boa, ainda bem que nos consegue ouvir bem. Resumidamente, são então estes os pontos que nós valorizamos, quer antes, quer durante, quer depois. Nós agora deixámos aqui um espaço no final aqui da nossa exposição e gostávamos de perceber se têm aqui algumas dúvidas, no que é que nós nos poderíamos ajudar. Temos já aqui uma questão da Inês Sousa. Olá Inês, bem-vinda. E a Inês diz, boa tarde. Às vezes demonstra um pouco de nervosismo em entrevistas e é algo que por vezes não consigo controlar. Tem algumas dicas de como isso pode ser contornado? Como é que pode ser contornado? Olha, Inês, eu quando comecei a fazer entrevistas, eu fazia muitas entrevistas ao espelho. E muitas vezes tendia, por exemplo, a baixar o olhar, a não manter este contacto visual, que é aquilo que muitas vezes achamos e faz-nos sentir que estamos a ser avaliados. É importante, por exemplo, treinar à frente do espelho, fazer uma entrevista a si próprio, por exemplo, e olhar nos seus olhos, de forma a manter aqui, a ganhar mais confiança, diria eu. Vanessa, tens aqui alguma outra dica que possas dar? Eu posso dizer que era das pessoas mais nervosas quando ia para uma entrevista de emprego e ainda hoje em dia sou. E de facto uma das coisas que fazia muitas das vezes era mesmo com alguém que eu tinha confiança, como por exemplo a minha mãe, chegava mesmo, mostrava o meu currículo e explicava, olha, se tu fosse entrevistadora, o que é que me irias questionar? O que é que tu irias ter interesse? E muitas das vezes a minha mãe fazia aqui o papel de entrevistadora e eu tentava realmente responder às questões e isso foi-me acalmando. Ou seja, o facto de eu conhecer muito bem o meu currículo foi algo que me ajudou muito. Ou seja, conhecermos aqui o nosso percurso e estarmos prontos também para as respostas que vamos dar é algo muito importante. Uma outra coisa aqui que é importante foi a primeira parte que falámos, que é algo sempre abordado em qualquer entrevista, que é mostrarmos aqui interesse também na empresa para onde nos estamos a candidatar. E se nós já soubermos alguma coisa, vai mostrar logo aqui algum interesse e se calhar o nosso nervosismo vai baixar, porque já sabemos responder a algumas questões. Ou seja, se me perguntarem, olha, estamos aqui na Plateform, por exemplo, e chega um candidato e eu vou questionar, então já conhece alguma coisa da Plateform, já conhece algum dos nossos restaurantes? Muitas das pessoas às vezes não sabem a quantidade de restaurantes que a Plateform já tem. Já temos cerca de 150 restaurantes e muitas das vezes o que acontece é que as pessoas conhecem os nossos restaurantes, como o Honorato, por exemplo, que a malta mais jovem já conhece aqui muito, ou o Honest Greens, que foi um dos últimos projetos que abrimos, e conhecem os nomes, mas não sabem que estão associados à empresa. E se eu tivesse feito esta pesquisa antes de vir à entrevista, tinha tido aqui um ponto a meu favor. Ou seja, quando me questionassem, a verdade é que eu iria saber responder alguma coisa sobre a empresa. Isso iria deixar-me também, se calhar, um bocadinho mais calma, o facto de eu saber para onde estou a ir, ok? Ou seja, isso é muito importante. Vocês conhecerem a empresa e conhecerem muito bem
aqui o vosso currículo vai, sem dúvida alguma, acalmar-vos também um bocadinho. Se souberem exatamente para onde vão, já é aqui um ponto a favor, sem dúvida alguma. Mais questões? Todos estes pontos que nós falámos aqui, no fundo, ajudam a diminuir este nervosismo. Podem ter este treino prévio, mas lá está, como a Vanessa disse muito bem, toda a preparação prévia faz-nos sentir mais confiantes e vamos mais preparados ainda para a entrevista. Temos agora aqui a questão da Márcia, que diz que em algumas entrevistas o entrevistador pergunta algum ponto negativo na conduta ou na personalidade. E qual é que seria o objetivo desta pergunta? Compreender se o entrevistado é capaz de de compreender os seus defeitos também. Sim, tem a ver aqui, talvez, eu diria que tem a ver aqui mais com um lado introspectivo. Eu sei que tenho pontos positivos e também tenho aqui, não diria pontos negativos, aspectos a melhorar. Por isso é que nós aqui, em contexto de trabalho, pedimos muitas vezes o feedback às nossas chefias. Eu sei que sou forte num ponto, mas qual é o ponto que eu posso melhorar? E é isto que aqui, quem está a fazer a entrevista, eu enquanto recruiter e a Vanessa também, valorizamos. É este aspecto aqui mais introspectivo. O que é que eu posso melhorar? Sei que tenho potencial, mas vou melhorar e com isso conto com a minha equipa e com as chefias. Isto aqui é uma pergunta muito importante. Não quer dizer, por ter aqui um aspecto não tão positivo, ou um ponto a melhorar, que nós não vamos fazer este recrutamento. Vamos! É necessário aqui também esta humildade e perceber o que é que podemos fazer melhor, quer connosco, a nível profissional, quer com a equipa, porque todos aqui teríamos a ganhar. Ok, Márcia, espero ter aqui respondido à sua questão. É muito importante também perceberem que todos nós temos defeitos, ok? Ninguém aqui é perfeito, nem nós entrevistadores. Por isso, quando nós colocamos essa questão, não é mesmo de uma forma de apontar aqui um ponto negativo à pessoa, é mesmo no sentido, como a Rita disse muito bem, de realmente conseguirmos olhar para nós próprios e perceber que ainda há algo que possa ser melhorado. Isso é muito importante no nosso dia-a-dia. Há coisas que eu todos os dias aprendo com a Rita e a Rita aprende comigo e vamos continuar assim porque nenhuma de nós é perfeita. Ou seja, esta questão não tem que ser vista como um ponto negativo, ok? Aqui mais questões. Temos o Ricardo. Ok, aqui uma questão sobre a expectativa salarial. Boa tarde, quando nos questionam sobre a expectativa salarial, como é que devemos abordar esta questão? Esta questão, às vezes, acho que é aquela questão que ninguém sabe o que responder. Eu reparo isso muitas vezes em entrevista. Isto não é uma questão que tenha que ter uma resposta exata, ok? Nós, quando nos questionamos muitas das vezes aqui a expectativa da pessoa, é para também não darmos um valor também muito abaixo às vezes daquilo que a pessoa está à espera e também é muito importante essa parte. Ou seja, quando questionamos, o que nós queremos perceber é realmente o que é que o candidato está à espera de receber neste momento, que seja um ordenado, neste caso, que seja confortável também para as funções que vai desempenhar, também aqui perante a experiência que já tem também no seu currículo, ou seja, não é visto como uma forma negativa também. Nós queremos que realmente digam este valor para de cada um dizer aquilo que acha que efetivamente merece. Não quer dizer que vai ser esse valor, às vezes a própria empresa pode não conseguir chegar a esse valor ou pode conseguir dar mais, não quer dizer que vai ser o valor que vocês apontem, ok? É mesmo para perceber, perante, neste caso, a experiência que vocês já têm, queremos perceber o que é que vocês acham que realmente merecem e que seja um valor também confortável para vocês, ok? É aqui fazer uma avaliação. Anteriormente estávamos aqui a fazer uma avaliação qualitativa do nosso trabalho, os pontos fortes, os pontos a melhorar. Aqui neste momento é uma avaliação quantitativa. Quanto é que eu acho que seria justo aqui para esta função? E atenção, muitas vezes os candidatos encaram isto como um fator de exclusão. Não é um fator de exclusão, ok? É uma expectativa, como eu também tenho uma expectativa em relação ao que vou encontrar no local de trabalho. É igual. A expectativa pode-se confirmar ou não, quer pelo lado positivo, quer pelo lado negativo, ok? Temos aqui, de seguida, uma pergunta da Tatiana que questiona como responder a perguntas quando não se tem experiência na área ou na função pretendida. Este é o caso da Tatiana, que está aqui à procura de uma função para completar a formação e a experiência profissional que tem. Nós, muitas vezes, o primeiro emprego que nós temos não é na nossa área de formação, ou não temos aqui experiência em nenhuma área. É um primeiro contacto com o mundo real de trabalho. Então, o que é que nós podemos falar? Podemos falar relativamente à faculdade, os trabalhos de grupo, como é que fazemos esta gestão. Temos, lá está, que olhar para nós e perceber qual o nosso potencial para a função. Ok, eu não sei ser empregada de mesa, nunca fui, não sei segurar uma bandeja. Eu estou disponível
para aprender. No entanto, nos trabalhos de grupo, o meu grupo valorizava sempre a minha proatividade, o meu dinamismo, a minha resiliência. Há que reforçar aqui outras questões. Ok, eu não tenho experiência, mas qual a minha mais-valia para o empregador? Ou mesmo aqui ao nível pessoal, falar de hobbies, aqui relacionado com a restauração, gostar muito de ter aqui experiências gastronómicas, interessar-se aqui por chefes de cozinha, por exemplo, é sempre aqui uma opção. Isto aqui não é fugir ao tema, nem é inventar a roda, é mostrar que realmente nós somos e qual a nossa mais-valia. Quer eu tenha já a experiência, quer eu não tenha, porque nós aqui, eu e a Vanessa temos experiência nesta área, também nomeadamente na restauração, mas antes de chegarmos aqui a este patamar profissional, também começámos sem experiência, também procurámos aqui o nosso primeiro emprego e neste momento já construímos um currículo. E creio que é este aqui o objetivo de todos vós, construir um currículo, uma experiência profissional, e é isso que nós temos que valorizar. O que a nós até aqui, a nossa idade, o que é que temos de bom? O que é que nós podemos acrescentar à equipa? Okay? Acho que é aqui uma questão muito importante. Vanessa, não sei se queres completar aqui com alguma... Estava a ver se tínhamos aqui mais questões também. Podem ir colocando questões, que ainda temos aqui algum tempo para conseguir ajudar. Acho que temos aqui uma engenheira agrónoma que gostou muito do Ana Serene. Exatamente. Ok. Pelo que eu entendi, está ainda a viver no Brasil. Questiona aqui se terá chance de ser cortada ou mesmo sem ter residência em Portugal. A questão aqui é mesmo a documentação, ou seja, neste caso nós fazemos contrato de trabalho, e para trabalhar em Portugal legalmente é necessário realmente ter aquilo de documentação, ou seja, claro que existe aqui a possibilidade de vir a ser recrutada, mas numa primeira fase aqui a importância realmente será dada à documentação, ou seja, terá realmente que tentar tratar dos documentos, de obter aqui um título de residência que permita exercer atividade profissional em Portugal, e aí sim deve enviar aqui algumas candidaturas para tentar ter aqui o máximo de entrevistas possíveis e ver onde é que realmente consegue arranjar aqui trabalho. E teremos todo o gosto que o faça e que venha trabalhar connosco no Honest Student, que estávamos muito. A idade é um fator decisivo para a candidatura. Ora, eu não consigo ver quem é que colocou esta questão, mas a idade... Foi a Margarida. Margarida Bernardi. Ok, a idade é um fator decisivo para a candidatura? A meu ver, não. Aqui o que importa de facto é a experiência que a pessoa tem, dependendo também da função a que se está a candidatar, como é óbvio. Eu posso dizer-vos, por exemplo, nós num Alma não temos pessoas sem experiência profissional na área de restauração. Vamos dar um exemplo. Mas se calhar se for uma pessoa que vai trabalhar no Honest Prince, que é um ambiente mais descontraído, não tem necessariamente que a pessoa ter aqui experiência profissional na área da restauração. Ou seja, isto não tem muito a ver com a idade, tem mais a ver com a experiência e também no local onde a pessoa se está a candidatar, se existe ou não a necessidade, neste caso, de haver essa experiência profissional já na área. Neste caso, a idade, eu acho que a partir do momento em que queremos trabalhar e temos vontade de trabalhar, isso é o fundamental aqui, não é? A vontade é o ponto decisivo. Isto que a Vanessa acabou de dizer acaba aqui por responder à resposta da Mariana Taipa, que nos pergunta qual é que é o ponto focal numa entrevista, o que realmente faz a diferença. Acho que o que realmente faz aqui a diferença é a empatia que é criada com o entrevistador, o como vocês demonstram a vossa vontade de trabalhar, disponibilidade, abertura a aprender novas coisas e também aqui humildade relativamente ao percurso. Nenhum de nós sabe tudo. Eu não sei tudo sobre recrutamento, a Vanessa também não, estamos todos aqui numa fase de crescimento. E a Vanessa há pouco disse muito bem, eu aprendo com a Vanessa todos os dias, a Vanessa aprende comigo e depois aqui com o nosso diretor, aprendemos com os candidatos, há imensos candidatos que nos ensinam aqui coisas e certamente todos vocês têm coisas a ensinar-nos. Não existe aqui outro ponto fulcral para além disto. A experiência é muito importante, mas é muito importante a presença em entrevista e a forma como vocês se demonstram abertos aqui a novas experiências, à aprendizagem e toda esta empatia que criam connosco em contexto de entrevista. Mariana, espero ter sido clara relativamente a este ponto. Não sei se tinha aqui esta ideia, se tinha aqui outra ideia, mas na minha opinião, e creio que aqui na opinião da Vanessa, é exatamente esta a questão. Mónica, quer um exemplo de roupa a levar para uma entrevista no caso das mulheres? Estamos aqui a falar para um exemplo, para um contexto mais descontraído ou mais formal, Mónica? Eu muitas vezes, às vezes, quando falo em contexto de amigos, o que levar para uma entrevista, eu digo, olha, preto nunca compromete. E se formos assim de uma forma
mais casual e mais formal, pode até vir com uma calça de ganga, não há problema. Mas vem com uma calça de ganga, uma camisola branca com uns folhinhos e um blazer. Fantástico. Ok? Vem com uma sabrina. Perfeito. Isto aqui, talvez para um contexto mais formal, mas como um contexto mais informal, como é aqui o caso que nós já referimos várias vezes, o Ana Swims, o Honorato, não é necessário aqui tanto este cuidado com a imagem. É preciso ter brilho com a imagem, mas não ser 100% formal. Poderá vir de calção, não me choca aqui em contexto de entrevista, ok? Desde que a imagem tenha todo um enquadramento para a situação. Ok, não faz sentido vir de mini saia, não faz, vamos a uma entrevista, não vamos à praia, como muitas vezes nós dizemos. Não sei se quer já algum exemplo, Vanessa, desculpa. Não, ia dizer aqui que penso que o mais importante é virem realmente com uma imagem cuidada. É isso que nos importa, ou seja, não virem desleixados, é virem realmente com uma imagem cuidada. E isso não se identifica com a cor que trazemos, tem mesmo a ver com o que vamos mostrar, ou seja, não interessa a cor que vamos trazer de camisola ou a cor das calças, desde que tenhamos aqui uma imagem cuidada no final, ok? Antes dessa questão, Rita, estava a ver agora aqui, eu não consigo ver, continuo sem conseguir ver aqui quem coloca a questão, mas tem aqui uma questão antes de que falaste em relação à roupa, onde questionam qual o ponto fulcral numa entrevista, o que é que realmente já faz a diferença. Anteriormente. Deixa-me ver aqui, pronto, mas um ponto específico, e era aí que eu queria realmente regressar, é muito importante vocês conhecerem o vosso percurso, ok? Conheçam o vosso currículo melhor que ninguém. E estejam preparados mesmo aqui para todas as questões que possam surgir, tentem estar preparados. Acho que é muito importante este ponto. Aqui mais questões. Temos aqui um professor de Química e gostaria de mudar de área e enfrentar novos desafios. Muito bem. E queria mudar-se para Portugal. Como pode avaliar as oportunidades da colocação no mercado português? É assim, foi o que a Vanessa há pouco referiu. Nós aqui, pelo menos na nossa empresa, contratamos com manifestação de interesse no CEF, no NIF e Segurança Social. E depois a conta bancária portuguesa. Desde que estes 3 documentos estejam reunidos ou o título de residência, nós temos aqui toda a abertura para acolher colaboradores na nossa empresa, ok? E para entrar aqui no mercado português. E espero que consiga também fazê-lo em breve. Nós temos aqui muitas vagas e temos toda a disponibilidade para o acolher. Ok? Temos aqui outra pergunta da Mariana e pergunta: o que acham da pergunta? Com qual figura histórica te identificas em uma entrevista? Ok, esta pergunta é difícil, Mariana. Eu nunca coloquei este tipo de pergunta, não sei se a Vanessa já usou, mas muitas vezes aqui quando exploramos ao hobbies e alguém mostra aqui um interesse sobre história, esta pergunta pode aqui ser comum. Depende aqui muito do contexto e em que direção está a ir o curso, Mariana, na minha opinião. Ou como falarmos de séries, de práticas de desporto, de leitura, ou aqui mesmo de chefes de cozinha. Creio que esta pergunta deve surgir mais em contexto de exploração de interesses. Mónica, o nosso site oficial é plateform.pt. Ok? Conseguem ver as ofertas de emprego, conseguem ver aqui um bocadinho da história da empresa também, os restaurantes que fazem parte. Elane, já tem aqui morada em Portugal, em Lisboa, aqui pertinho de nós, e tem NICE. E é formada em Administração de Empresas. Quando se há uma entrevista, nós podemos fazer a entrevista, está bem? Mas teria aqui que ter, lá está, o título de residência, ou manifestação de interesse no CEF e número da Segurança Social, está bem? Mas poderíamos fazer aqui uma entrevista, conhecê-la de qualquer das formas, está bem? Mas para posterior admissão é necessária documentação, está bem? A Mariana diz-nos então que é uma pergunta bastante difícil. Sem dúvida. Foi no âmbito da hotelaria, ou seja, hoje estamos aqui. Oh, Vanessa, identificas-te com alguma personagem histórica? Para que falas nisso. Vamos refletir sobre esta questão. Fácil, acho que vamos ter que refletir. Acho que vamos ter que arranjar uma resposta para esta questão também. Respondendo no próximo webinar. Aposto que vocês todos venham para descobrir. Temos aqui o César, que tem uma aptidão em turismo e gastronomia. Tem dupla cidadania, italiana e brasileira, morou em Itália, nos Estados Unidos e atualmente no Brasil. Então, creio que aqui o inglês, César, é 100%, pressuponho. O César gostaria de saber sobre a possibilidade de trabalho em Portugal.
Neste caso, o César está-me a dizer que tem a dupla cidadania italiana. Como é aqui um país da Europa, é possível, está bem, desde que tenha aqui o certificado residente europeu, não é, Vanessa? Corrija-me se eu estiver aqui errada. Exatamente, sim. Pronto, é possível trabalhar aqui connosco. Ok, aqui uma outra questão. Vocês visualizam as mensagens enviadas para o balcão de informação da Feira Job Summit ou preferem que sejam dirigidas ao chefe da empresa? Já enviei o meu currículo para a empresa. Antes de mais, agradecemos aqui o envio da candidatura. Nós, de facto, conseguimos ver pelo balcão de informação, mas é algo mais complicado porque vão caindo muitas mensagens. Por isso, o mais indicado é dirigirem-se realmente ao nosso stand da empresa e colocarem as vossas questões pelo chat e podem mesmo candidatar-se diretamente às ofertas de emprego, está bem? Eu peço é que, por favor, anexem o vosso currículo. Nós já verificámos, tivemos aqui algumas candidaturas, mas sem currículo, e assim é mais difícil para nós direcionar, ou para empregado de mesa, ou para cozinhar, seja para que função for, está bem? Que assim nós, quando entrarmos em contato convosco, é mais fácil, está bem? Já começámos aqui a ter vagas em mente para vocês. A Natália fez aqui uma pergunta de como conseguir um emprego ainda estando no Brasil e se as empresas oferecem oportunidades para auxiliar no pedido de visto. Nós, neste momento, não temos aqui nenhuma medida ativa, está bem, Natália? Na nossa empresa, internamente, não. É apenas com os documentos que referimos anteriormente. Nós não conseguimos visualizar, Paula, as mensagens recebidas no balcão de informação, apenas quem interage connosco por o chat. Mas obrigada pelo envio do seu currículo, Paula. Temos aqui a Susana, que diz que tem experiência administrativa e comercial e domínio de inglês falado e escrito. Viveu os últimos 4 anos em Inglaterra. Se nós temos aqui algum interesse, nós temos sempre interesse, Susana. Como nós falámos há pouco, o nosso mundo é muito grande. Nós também, para além de restaurantes em Lisboa, temos na zona norte, na zona sul do país. E teríamos aqui todo o interesse em conhecê-la, principalmente aqui com um bom domínio de inglês. Muitas vezes é difícil aqui termos candidatos com um bom domínio de inglês. Relativamente aqui à experiência administrativa e comercial, era questão de vermos, porque nós estamos aqui com algumas vagas para a nossa sede em Lisboa. Se eu quiser aqui talvez uma vertente mais comercial, eu acho que todos aqui os nossos empregados de mesa, quem tem aqui interação com o cliente, é necessário este perfil mais comercial, não é? Para conseguirmos aqui conquistar os nossos clientes. A Mariana pergunta-nos como é que pode ter acesso às vagas. As vagas estão disponíveis no nosso stand. Se conseguir visitar o nosso stand, estão no nosso stand. Também estão no nosso site, platform.pt. Basta pesquisar, Mariana. Se quiserem, eu posso colocar aqui o link da nossa empresa no chat, para ser mais fácil para todos vós clicarem. Ou acesso ao nosso site de carreiras. Por baixo do stand conseguem ver no separador que diz ofertas de emprego, ok? Mariana. Penso que ao carregar nesse botãozinho depois vai aparecer as ofertas todas que temos em aberto. Mas qualquer das formas pode sempre visitar o site, se calhar será mais fácil. Eu já fiz aqui a partilha da nossa página de carreiras, onde estão todas as vagas que temos disponíveis neste momento. E inclusive também aqui a candidatura espontânea. Sintam-se à vontade, está bem? Temos mais questões. É fácil para vocês ir a uma entrevista? Ou não? Tivemos já aqui assim alguma situação caricata numa entrevista? Por acaso é pena não conseguimos aqui ver-vos e conseguir aqui falar convosco e ouvir-vos. Temos aqui neste momento 57 participantes, todos gostam de gastronomia, pressuponho, para estarem aqui connosco. Já visitaram algum dos nossos restaurantes? Alguém que aqui esteja? Platform é o nome da empresa. Também eu, Joana, adoro. É uma perdição, Honest Dream. Tatiana, obrigada aqui pela sua candidatura. Nós, assim que possível, entramos em contacto. Está bem? Gostava de perceber se vocês estão aqui mais direcionados para conceitos mais descontraídos, mais casual, ou aqui para algo mais formal. Já vi que temos aqui muitos fãs do Honest. Honest Greens. Temos aqui candidatos muito saudáveis, portanto. Obrigada, Natália.
O honorato também, mas tem que ser menos vezes. Tem a batatinha frita, é verdade. Podemos não comer batatinha frita, podemos sempre acompanhar com uma saladinha, que também temos. Ou com batata doce, que é mais saudável. A mousse de chocolate é ótima, já ouvi dizer. verdade. O chefe Henrique Sá Pessoa, conhecem? Já ouviram falar? Temos uma estrela Michelin no restaurante Alma. Temos Muitas vezes- Duas, desculpa. Duas. Gostaram muito, temos que nos orgulhar delas. Eu costumo dizer que o Alma é aqui a estrelinha do grupo. É a nossa estrelinha. Nós também não falámos aqui há pouco, mas temos aqui recentemente um ateliê de pastéis de nata na zona do Baixo Chiado. Chama-se Castro, também é muito interessante de visitar. É aqui mais uma aposta para a pastelaria e é mesmo só aqui um ponto de venda de pastéis de nata. Sendo que o pastel de nata é aqui muito conhecido na zona de Lisboa. Certamente quem está no Brasil vai adorar conhecer. A Paula não teve aqui ainda disponibilidade de conhecer os restaurantes, fez uma viagem a Portugal há 15 anos e o tempo passa muito rápido. Ficamos à sua espera, Paula. À sua espera, Paula, sim. Temos aqui que ver o programa do Henrique. Ok, aqui alguém Muito é fã do bem. chefe Henrique Sá Pessoa, muito bem. Muito bem. Como podem ver, temos aqui restaurantes muito diversificados, sem ser com chefe, sem ser restaurantes de chefe. Estamos aqui também uma marca em crescimento. Acho que é muito importante, nós neste momento estamos aqui a pensar expandir o Honest Greens. Se tiver aqui alguém da região do Porto, temos também essas vagas em aberto. Vamos fazer aqui uma abertura na zona do Porto. E para todas as funções, que é muito importante saberem também, ou seja, quando é aqui uma nova abertura, nós estamos a começar um restaurante do zero, ok? Ou seja, precisamos de cozinheiros, precisamos de copeiros, precisamos de pasteleiros, empregados de mesa, chefes de turno, tudo, ok? É mesmo do zero. Anabela, queria aqui o Honest Greens na região da Margem Sul, mas nós temos que trazer aqui até Lisboa, nós temos aqui mais restaurantes, o objetivo é ir ao Honest Greens, à Pizzaria 00, ao Honorato, por exemplo, na zona do Parque das Nações, estes três restaurantes estão juntinhos, mas quem sabe um dia aqui a Margem Sul. A Anabela já conhece, trabalhou aqui muitos anos, muito bem. A Margarida, aqui um dos chefes favoritos dela é o Henrique Sá Pessoa, muito bem. O endereço de e-mail da Plateform para encaminhar o currículo. Eu vou colocar aqui o nosso e-mail do recrutamento, está bem? É mais fácil, assim partilhamos com todos. Eu acho que, principalmente, quem está no Brasil é muito interessante fazer aqui uma pesquisa sobre o nosso grupo. Nós temos aqui diversos tipos de comida. Temos mediterrânea, ocidental, italiana. Acho que aquilo difícil é escolher, não é, Vanessa? Mesmo, sem dúvida. Temos aqui a Zuleika, que tem experiência como governanta de andares e que gosta de gastronomia. Gostaria de saber se temos estágio para vagas profissional como cozinha. Nós temos aqui muitas parcerias com escolas e fazer aqui o estágio curricular. Neste momento não temos aqui estágios profissionais ativos. No entanto, pode sempre mandar um e-mail com essa necessidade e com esse interesse, está bem? É tudo aqui uma questão de avaliação interna. Como somos aqui um mundo tão diversificado, poderá vir a ser possível. Está bem, Zuleika? E nós gostávamos. Nós recebemos muitas pessoas para estágio nos nossos restaurantes, por isso, se for o vosso caso, podem enviar mesmo o currículo para o e-mail que nós indicámos anteriormente, do recrutamento, que nós vamos dar seguimento na mesma, está bem? Se nós contratamos, Rosane, pessoas com pouca experiência, claro que sim, ou até nenhuma. Como eu referi inicialmente, falei aqui de algumas marcas, por exemplo, o Honest Greens, o Honorato, também aqui os restaurantes com serviço de balcão. É fácil para quem não tem experiência começar aqui a entrar neste mundo da restauração. E contratamos, claro que sim. Eu posso dizer que hoje talvez já tenha feito aqui 5 entrevistas e 5 pessoas que eu contratei pela primeira vez para trabalhar, para a primeira experiência de emprego.
É possível, está bem? A Vanessa é só mandar o seu currículo, mostrar aqui o interesse e nós tentamos integrar. Ok? Querem part-time, querem full-time. Nós temos aqui no nosso mundo Platform muitos estudantes e em todos os restaurantes que fazem o part-time almoço ou fazem aqui o part-time jantar. Nós muitas vezes também, não falámos há pouco aqui relativamente às entrevistas, mas temos aqui a questão horária. Muitas vezes temos pessoas que vêm à entrevista e não sabem como é que funcionam os horários em restauração, principalmente quem vem aqui à procura do primeiro emprego. A nível part-time, nós normalmente fixamos aqui os horários. Ou existe o part-time almoço ou existe o part-time jantar, apenas com uma folga por semana ou em algumas marcas com 2 folgas por semana. O part-time almoço é para comentar ali o volume de vendas do horário do almoço, ou seja, pode ir aqui entre as 11 e as 5 da tarde, o turno da tarde entre as 7 e a meia-noite e meia. E muitas vezes perguntam, mas porquê à meia-noite e meia? E eu explico, os restaurantes fecham à meia-noite, deixamos receber clientes à meia-noite. Da meia-noite à meia-noite e meia é a fase de preparar o fecho, fazer a limpeza da sala, arrumar a louça, todas estas funções que são aqui inerentes ao empregado de mesa ou também aqui na área de balcão, daí este horário. Ao nível do full-time, os full-times, os horários são rotativos, 2 folgas rotativas e pode fazer aqui o turno da manhã ou o turno da tarde. Por exemplo, estar 2 dias no turno da manhã, 3 dias no turno da tarde e na semana seguinte mudar. Não sei se vocês tinham aqui esta dúvida em relação aos horários ou se o que eu acabei de dizer é pertinente para vocês, mas costuma ser aqui algumas dúvidas que nos apresentam. Deixo aqui a questão. Temos aqui a questão também se há restrição de idade, nós já tínhamos respondido anteriormente, nós precisamos é de pessoas com vontade de trabalhar, ok? É o que nós pretendemos. Aqui os documentos necessários para participar num processo seletivo. Por norma, para nós fazermos o contrato de trabalho, precisamos é que a pessoa tenha aqui o cartão de cidadão, ou, neste caso, o título de residência, ou a manifestação de interesse. Se for o caso de ser um título de residência ou uma manifestação de interesse, a pessoa tem que conter também o número de contribuinte, o NIF, e o número de segurança social, o NIS, também. É o que será necessário. Vamos aqui abrir sim o On Screens no Porto e pronto, pode enviar a candidatura ou aqui no evento ou no site que nós deixámos ou o e-mail que a Vanessa partilhou aqui anteriormente no chat. Está bem, Luís? Aprendemos aqui uma palavra nova, pivotar, não é? Pivotar, que é uma pessoa que tem uma experiência numa área, mas pretende mudar. Ok. Obrigada pela partilha. Não sabia. Eu também não sabia. Vê, nós conseguimos aprender com os candidatos. A manifestação de interesse é somente fornecida quando o candidato já está em Portugal. Sim, neste caso a manifestação de interesse é um documento que é passado pelo CEF, onde a pessoa vai ter que reunir documentos que o CEF pede, ou seja, uma morada em Portugal, por exemplo, entre outras coisas que eles vão pedindo, o número de segurança social, o NIF, por aí afora, e vão ter que anexar tudo isso depois no site do CEF, e o CEF, se validar, aí sim vai enviar, neste caso, um documento em como a manifestação de interesse já se encontra válida. E após esse passo, a pessoa vai ficar a aguardar, neste caso, um contacto por parte do CEF para ir a uma reunião com eles, onde aí sim será feito o pedido para o título de residência, ok? Mas nós já com a manifestação de interesse validada já conseguimos avançar para o contrato, ok? Porque já quer dizer que a pessoa tem os documentos todos e que já foi validado pelo CEF, está bem? Ok. Weber, já voltei a partilhar aqui o nosso e-mail, está bem? Para nos poder enviar a sua candidatura. Chego em Portugal em maio, quantos dias consigo me candidatar nas vagas? Quantos dias antes? Peço desculpa. Aqui pode candidatar-se realmente quando chegar, se calhar será o melhor tentar realmente ter os documentos necessários primeiro e depois candidatar-se, visitar o nosso site, ver as vagas que temos em aberto também e será chamada a uma entrevista. Digo isto, que será mais fácil quando chegar a Portugal para podermos conhecer-nos também presencialmente, ok? De nada, Weber. Mais questões? Temos aqui os nossos últimos 7 ou 8 minutinhos e estamos a aproveitar. Não fiquem com questões, está bem?
É importante para nós que não fiquem aqui muitas questões ou curiosidades. Temos aqui alguém que esteja à procura do primeiro emprego, aqui a primeira experiência profissional. O site é plateform.pt. Não ficou aqui nenhuma dúvida relativamente ao antes, ou durante, ou depois da entrevista? Houve aqui algum ponto que nós tivéssemos identificado e que vocês não vos faça sentido? Temos aqui uma pergunta do Weber: qual o perfil ideal que o candidato precisa ter? Lá está, aqui voltamos à questão da diferença dos conceitos, ok? Nem todos os perfis se adaptam a todos os conceitos. Mesmo nós não gostamos de todos os conceitos e vai muito por aí, ok? Não há aqui o perfil ideal, há o perfil. E nós temos que trabalhar o perfil e depois adequá-lo aqui às necessidades, às marcas, e vai tanto da nossa avaliação enquanto recrutador, como também a avaliação que o candidato faz. Rosana, eu não sei dizer se o evento será disponibilizado posteriormente, está bem? Nós tivemos aqui a indicação que iria ser gravado, mas creio que a organização depois também poderá vir aqui a disponibilizar. Mas, Rosana, tem aqui algum ponto, algo que gostaria de abordar connosco? O nosso tema era: tenho uma entrevista de emprego e agora? O nosso objetivo era colocar-nos aqui um pouco do lado do candidato e o que é que o candidato deveria trabalhar antes, durante e depois da entrevista. No antes falámos aqui das questões de pesquisar a empresa, planear chegar mais cedo, vestir de forma adequada, preparar e fazer perguntas sobre a empresa ou sobre a função à qual se candidata. Depois, relativamente durante, falámos ao manter o contacto visual, a distração com objetos como o telemóvel, as unhas, o cabelo, ou mesmo olhar pela janela e não estar virado para o recrutador. Falámos também da linguagem corporal e verbal e das respostas confusas ou divagar sobre um tema. Falámos também de quem dá aqui um mau feedback da empresa onde trabalhou ou das chefias com quem trabalhou e alguns candidatos que mentem aqui sobre o CV. Por fim, à fase do depois da entrevista, referimos o manter o contacto com o entrevistador, pedir um feedback e agradecer o feedback, quer ele seja negativo ou positivo. A Rosane, se dá algum destes pontos, tem aqui alguma dúvida, algo que nós possamos aqui voltar a abordar, esteja à vontade, está bem? Eu e a Vanessa estamos aqui mesmo para essas questões. A Zuleika fez aqui uma pergunta muito pertinente: quais as perguntas que devemos colocar nas entrevistas? Zuleika, acho que é importante explicar realmente quais são as nossas curiosidades também sobre o dia-a-dia que vai ser, ou seja, neste caso, se nós estivermos a falar sobre um restaurante precisamente, é importante que coloque aqui algumas questões, como, por exemplo, como é que é o ambiente desse restaurante, quantas pessoas mais ou menos é que trabalham ali, quais é que são as funções que irá desempenhar, ou seja, mostrar realmente aqui interesse no sítio onde vai, está bem, Zuleika? Nós temos aqui, desculpa, estamos aqui a ter também informação por parte da organização do evento que temos mesmo que terminar aqui a nossa sessão. Da minha parte, obrigada pela presença de todos, gostámos aqui de falar com todos. Se tiverem aqui alguma curiosidade, alguma dúvida, interajam connosco no chat, já conhecem também aqui as nossas caras, eu, Rita e a da Vanessa, e estejam à vontade, está bem? Vanessa, queres também agradecer, então? Quero sim, quero agradecer a todos, espero por vocês no stand, porque isto ainda não terminou, ok? O Jet Summit ainda vai continuar, por isso apareçam no nosso stand, metam conversa connosco, está bem? Enviem-nos os vossos currículos, que com certeza iremos contactar-vos para vos conhecer presencialmente e receber-vos aqui no nosso escritório, está bem? Muito obrigada a todos. Experimentem aqui o nosso universo gastronómico, está bem? Quem está no Brasil, venha visitar-nos. Obrigada a todos. Obrigada.